Ela tentou estragar um ritual de Goécia no intuito de me prejudicar, eu, o mestre dela, e prender a ela os clientes que ela tem como se fosse cães na coleira. Vamos falar sobre mesa radiônica e orixás. Você está no canal Filhos de Lúcifer. Eu sou Nicodemo Silva, mestre em ciências ocultas. Tarô, baralho cigano, numerologia pitagoriana, numerologia cabalística, acordos daimônicos, pactos e alianças, jogo de búzios, oráculos, principalmente o oráculo luciferiano. Entre em contato 819-9393-3813. 819-9393-3813. E vamos ao vídeo. Hoje nós precisamos dar nome aos bois, porque no último vídeo eu não tinha falado com a dita cuja e havia sim, segundo a sacerdotisa da casa, que sempre me aconselha, havia sim o retorno dela, o refazimento das pazes e a gente dá continuidade à nossa caminhada para o bem meu, dela e dos clientes que estavam e que participaram dos rituais na quinta-feira. O dia começou quando eu, muito perturbado, porque havia entrado em contato com uma cliente dela, que na verdade não era uma cliente dela, porque essa menina sempre chorou por questão financeira. Quando eu a encontrei, ela estava, segundo ela disse, em completa fudência. E como ela estava em completa fudência, ela conversou com o esposo, e aí ela disse: eu gostaria de fazer o pacto de Baal com você, Beuzebu, Baal, para abertura de caminho, prosperidade e riqueza. Então, como eu falei, eu cobro R$2.000 pelo pacto com Baal, Beuzebu, porque a gente tem que comprar todas as coisas: uísque, vinho, frutas selecionadas, flores, carne, incenso, todas essas coisas. E aí também pode acontecer de que eu precise de uma pessoa externa. Então, eu vou convidar a sacerdotisa para vir fazer o ritual comigo, e ela podendo, vem. Ela mora do outro lado de Caruaru. Caruaru é a cidade onde eu moro, mais de 650 mil habitantes. E aí ela vem de motinha. E aí jantar comigo, quando eu posso eu ajudo com a gasolina. Então existem essas coisas para que seja feito esse ritual. E ela disse que o que tinha era somente R$122. É isso que eu me lembro. Pode ter sido um pouquinho mais, mas não passa disso. E aí, como eu percebi que era uma pessoa esforçada, eu digo: isso aí é uma barra de ouro. Eu vou ajudar assim. A sacerdotisa da casa, quando soube, disse: mas por que você está fazendo isso? Um pacto precisa de todas as coisas. Primeiro, ela não vai estar gastando em vir aqui, porque é online, né? Desde a ciência quântica, a gente entende que não há distância para fazer magia, para fazer qualquer coisa, principalmente a tecnomagia, que utiliza muito dessa tecnologia. Até eu, disse ela, para fazer o meu pacto, você exigiu que eu trouxesse frutas, vinho, uísque, tudo. Eu disse: mas, meu bem, é uma pessoa de bem, vamos ajudar. E aí, ela pagou R$122 e eu fiquei preparando uma pessoa extremamente difícil
que era apegada a uma mestra hippie. Ela tinha essa pessoa que guiava ela. E se encontrava nessa situação de achar que a própria casa era um chiqueiro. Ela que disse, eu tenho os prints, que tinha vergonha. Eu tenho os vídeos, ela mostrando. Eu estou filmando aqui no melhor pedacinho da casa porque eu tenho vergonha da casa. Mas no dia do ritual, ela pronta, porque ela é uma pessoa com problemas, e aí eu digo muito interessante, com problemas psicológicos sérios, referente à mãe, que não a respeita, referente ao pai, que segundo ela já foi presidiário, e ela entrou, inclusive, depois que ele saiu do presídio, com proteção, né, pedido de preventiva contra o próprio pai. Então, uma pessoa cheia de problemas e não respeitável para os familiares. Não respeito. Problema sério com o ex, né? E por aí. Então, uma pessoa, psicologicamente, que ela diz, eu sofria, né? Que eu não tinha nada a ver, que eu era o mestre. E durante o dia do ritual, sabe? Ela fez exatamente isso. Ela fez um teste, porque ela vive testando você, né? Testando. Ela trabalha aí testando a pessoa. Mesmo assim, eu fiz o pacto e começamos a nos entender. E aí ela tinha algo para trocar. Ela tinha justamente essa mesa radiônica. E eu já tinha tido duas experiências, como falei no outro vídeo, que não foram as melhores, né? E aí eu falei, não, vamos lá, estou prestando sua mesa, mesmo porque eu queria conhecer. Eu tinha tido um problema de ebói-bori, com o meu babalorixá da nação Jeje, que ele, sabendo que eu era luciferiano, ele derramou sangue em minha cabeça e ele me prejudicou dentro do próprio ebói-bori e eu fiquei com um problema de insônia muito sério. Então, se eu beber qualquer coisa, se eu bebesse qualquer coisa, eu não podia dormir. E aí ela foi e abriu uma sessão para mim. Veja lá, essa sessão que ela abriu para mim, não foi assim, eu estou precisando, eu disse, eu estou precisando de você, e ela não disse assim, eu vou fazer agora mesmo, assim que eu entrar eu faço o trabalho, né? Porque eu já tinha feito o pacto com ela por um valor mesmo de moedas. Não, ela marcou para 9 ou 10 dias para lá, para eu poder. Isso com problema de insônia. E aí ela marcou, sabe, era um dia 1, ela marcou lá para o dia 16. Mas eu esperei. E no dia, ela abriu lá a sessão, eu fiquei, botei água, copo d'água, lá vai. Esperei esse tempo todo. Não deixei ela esperar uma semana para fazer o pacto. Preparei, mas ela me deixou eu de molho de sair. Então você já vê um problema cognitivo na pessoa. Uma pessoa que não sabe a questão de valores humanos. Nossa, a pessoa está fazendo favor para ti, então tu precisa retribuir, sabe? O mais que urgente. Assim que surgir a oportunidade, você vai e faz. Botou para lá para longe. E aí ela começou a mexer com o pêndulo e tal. Mas só que ela sai dessa sessão da mesa radiônica, como nós falamos. Quem não viu, eu vou deixar aqui o card para você ver. Eu estou falando de mesa radiônica e orixás. Isso aqui é a continuação, vídeo 2, como tem aí dizendo na capa, né, desse vídeo. Cara, então ela fez, e aí
ela tem uma espécie de clarividência, que ela entra, ela não estava lá na mesa, diz que ela sai lá e vai para não sei onde, vê não sei o quê, e ela disse que sentiu a presença de Hilé Ben Shahar. Hilé Ben Shahar é o Lúcifer da minha casa. Então, repito, eu fui pactuado no dia 15 de junho de 2018, em Baal, em Beuzebu, né? Por duas sacerdotisas na época. Inclusive, elas têm um canal aqui, que é o canal de Satanismo do Caos à Ordem, né? E essas nações de Campinas, São Paulo, e elas online, eu fiz esse negócio online, quer dizer, eu era cristão, estava passando com síndrome de pânico, e aí eu procurei os pais de santo. Pai de santo queria aproveitar, se você tem que entrar de iniciação, e aí naquele período era R$ 7.000. Eu estava com dinheiro, mas eu queria alguma coisa mais em conta, e aí entrei em contato com essas meninas que fizeram online. Eu fiz o ritual, né? Eu fiz todo o altar, porque tem que ter o altar. Né? Ela perguntou, essas mestras desse canal Satanismo do Caos à Ordem, você pode colocar aqui no YouTube que vai para lá, ela exigiu que não tivesse crianças. Olha, faça num local que não tenha crianças, porque você vai conjurar uma força imensa, que é justamente a força de Beelzebub. E a gente vai dar o suporte. Daqui, nós vamos dar o suporte. E de lá, online, elas deram o suporte. E aí eu fiz todo o pacto, todo o ritual online, como ainda até hoje muita gente faz. A gente prepara a pessoa para fazer online. Quando a pessoa não pode colocar um altar em casa, nem que seja um altar móvel, que pode ser feito naquela hora e desfeito depois, e tem crianças, quando a gente vai assistir ou vai ler o livro O Exorcista de Alan Peter Blake, eu acho que o nome é esse, a gente vê que Regan, a menina que foi possessa, era uma criança, né? Ela não tinha nervos perfeitos, embora no Exorcismo de Emily Rose, ela não tinha o sistema nervoso ainda desenvolvido da Regan, mas em Exorcismo de Emily Rose já é uma moça, uma mulher, e também ela é possessa. Mas ela disse para não, você precisa somente ter esse ritual, ter esse altar, e a gente vai dar assistência. Eu paguei tudo direitinho e fizemos. Durante o ritual houve a confirmação, porque as velas começaram a faiscar alto, e quando eu dormia, quando eu deitei na madrugada para dormir, então eu senti pela primeira vez, né, uma presença. É como se algo tivesse saltado do altar e pulasse dali, não sei. Pulasse, eu dormia assim no chão, sempre eu dormia numa esteira, e a porta do quarto aberta, então eu vi aquela presença. Pela primeira vez eu vi aquilo em toda a minha vida. O interessante é que todas as pessoas que vieram a fazer pacto com Lúcio, com Baal, a posteriori, eu dizia, haverá um sinal. Então tem que haver um sinal. Acontece alguma coisa, né? Acontece da pessoa acordar na madrugada com a presença dele. E a partir daí, eu comecei a me aprofundar nesse assunto de luciferianismo, satanismo. Consegui a Bíblia satânica, a Bíblia de Satã, né? Que é justamente dizendo Lavei, da Igreja de Satã, criada em 20 de maio de 1966, por Zando Lavei. Eu tive acesso a essa Bíblia e aprendi como o luciferiano deve se comportar. Porque existe sim um comportamento pro satanista,
de acordo com a Bíblia de Satã, e existe um comportamento para o luciferiano. E aí eu recomendo a obra toda de Nietzsche, principalmente Para Além do Bem e do Mal, A Vontade da Potência, Eite o Homo, Assim Falou Zaratustra, entre outros. Né? E aí você vai ter aquele comportamento para isso. E eu fui me aprofundando, e depois o mestre Ariel Veloso, e aqui é um nome pseudônimo para sempre eu guardar o nome desse indivíduo, que era um senhor já de idade e que tinha cargo público da justiça. Ele me viu que eu estava trabalhando com essas senhoras que me deram um certo apoio, e ele perguntou se eu também queria ter iniciação em Lúcifer. Então, em Recife, houve essa iniciação com Lúcifer, uma iniciação sexta, sábado, domingo, muito prolongada, né? Apesar de ser somente final de semana, mas muito intensa. E aí onde eu recebi pela primeira vez, né, o corte e a semente que representava aí o Lúcifer. Então, depois daí, eu me aprofundei bastante, fiz primeira iniciação com Lúcifer, e em agosto de 2019, às 12h30, eu comecei a fazer o pacto com Lúcifer com uma presença da sacerdotisa Láxima Premadeva, o meu passarinho, a mulher que floriu meus caminhos. Né? E essa menina esteve presente no meu ritual porque, primeiro, quando eu fiz o pacto e vim morar aqui na casa, fiz da casa um templo, começaram a acontecer fenômenos de telergia, de telecinésia e outros. E tinha uma menina no grupo que trabalhava com essas coisas, né, sobrenaturais, inclusive tem um nome essa ciência, sobrenaturais, e ela deixou bem claro, ó, você está passando por isso, por isso, por isso, alergia, telecinésia, depois vai diminuir aquela coisa. Era uma pactuada que estava me ajudando a compreender os fenômenos de assombração que estavam acontecendo. E aí eu chamei 3 babalorixás, 3 pais de santos diferentes, um da nação Queixe, um da nação Jeje, um da nação Angola, e jogaram e disseram, ó, você vai ter que fazer ao lado de Baal também um altar para o Lúcifer. Então, aí foi que eu comecei a ritualizar Lúcifer, que está nessa casa há 7 anos. Porém, eu tive um problema no final de 2022. E esse problema eu explico nos vídeos As 7 Faces de Lúcifer, que você pode também acessar aqui, colocando as 7 faces de Lúcifer. E esse vídeo justamente eu fiz para explicar para essa menina, né, que tentou destruir lá o ritual da quinta-feira passada em Orobas, para explicar para ela quem é Lúcifer. Por quê? Ela fez lá o pendulamento e é certo, nesse sentido de tirar o que estava perto de mim e eu voltar a dormir, depois de tomar uma dose de uísque, sair com os amigos, fui assistir um jogo e dormir muito bem, isso não acontecia. Então, realmente, ali eu vi. Mas aí eu perguntei para ela, olha, eu e o Lúcifer da casa, o Léo Belcharrat, que é o Lúcifer maior da casa, nós estamos um pouco afastados, tanto é que eu estou tentando escrever livros e não consigo, e pá. E aí ela falou, ela foi ver o que era e disse que sentiu a presença. Veja, eu passei 7 anos trabalhando com essa presença, Lúcifer. Inclusive, tem uma música linda chamada Presença, que a gente canta na abertura, né? E tem as músicas de Baal.
E essa menina aí é metida com música. Nunca, que nem o ritual, nem do pacto dela, que é um sambinha fácil, ela canta, por pura ruindade, por não querer colaborar. Ela nunca, mesmo eu afônico, eu passei um tempo de junho eu não conseguia cantar, né? Eu mesmo afônico, mandei o samba para ela, inclusive, né? Ela se empolga. Ela tem esse problema, né? De empolgar-se, né? Porque uma coisa é o entusiasmo. Entusiasmo quer dizer cheio de Deus. Vou começar isso aqui e vou levar a termo. Isso aqui vale a pena. Ela se empolga quando uma criança ganha um doce. E aí o que aconteceu? Ela disse, não, eu vou gravar. Ela não cantou por nada desse mundo. Ela não cantava nos rituais de Lúcifer. Ela não cantava nenhum, né? Essa canção para Lúcifer, canção linda. E nada para Baal, com quem ela fez o pacto. A história dela é com Pombagira e é com Exu, coisa de, que eu digo mesmo, coisa de gentalha mesmo. Se acha finíssima, mas não consegue levar. Coisa de gentalha mesmo, não é? Eu não digo que é de gentalha a pessoa que vai de Umbanda, é de Umbanda mesmo. Ou é de Umbanda, tá lá. Isso está certo. A massa é isso mesmo. É uma religião bonita, né? Brasileira, feita por Zélio de Menezes, foi ele que foi, Zélio de Moraes, que foi ele que fez o fundador de Umbanda. Maravilhoso, tá indo, tá bom. A Umbanda de Rubens Saraceni, tu tá indo, tá massa, é massa, é massa. Tu tá no Candomblé Queto, criado por Mãe Senhora e outras duas negras. Candomblé Queto é massa. Você tá na Quimbanda, é massa. Tá na Nação Jeje, de Candomblé, é massa. Agora você ficar com chocalhos, com um chapéuzinho daquele bebão, né? Zé Pilintra, né? Sem ter ligação com casa nenhuma, balançando o chocalho, sabe? Isso é coisa de povão, é coisa de mudiça. Isso não é, e eu digo para você, não é de uma pessoa que sabe mais, de uma pessoa refinada. Isso é de mudiça, sabe? Você se apropriar da cultura, sabe? Para lembrar que você é. Quando você não tem nada, você não tem eboeborice, você não tem iniciação, você não tem nada com isso. Pois bem. Então ela disse: eu vou trazer, eu estou sentindo a presença de luz. Porque eu queria trazê-lo de volta, eu queria sentir a presença dele. E aí ela disse que saiu alguns comandos, que ela trabalha com essa história de comando. E disse: olha, você vai numa sexta-feira ou numa segunda e você leva um prato de fubá molhado com sangue e bota na encruzilhada. Isso porque eu queria que o grande guardião da casa, Lúcifer, porque eu sou iniciado nele, né? Porque se você entrar no Clube dos Autores, se você entrar na Amazon e você colocar o nome dos meus livros, vai aparecer lá. Durante o período da peste que tomou conta do mundo, eu escrevi, publiquei 3 livros. Tecnohomo, que é a consciência artificial, muito antes dessa história do chat GPT viralizar. A gente fala exatamente dessa singularidade que aconteceu com a máquina no ano 2021. 2 livros de poesia muito bons, que é Profano e o outro é A Casa de Satã. Então você procura Profano para além do pão do vinho, que é o subtítulo, e Profano eu fui na casa do homem. E A Casa de Satã eu fui na casa do homem. Isso. E Tecno-Homo e outro chamado Abduzidos. Esse Abduzidos, eu dividi a autoria justamente com essa radiestesista. Se você quer saber o nome, você vai lá, né? Lá tem o nome da pessoa. Você coloca Clube dos Autores, Abduzidos, Operação Paperclip, e você vai ver o nome, meu nome, do Caldeiro Silva, e o nome da pessoa. É.
Também foi subido o livro físico, Clube dos Autores e Amazon, e a posteriori ela ia colocar lá o e-book. Na promessa, que segundo ela estava fazendo um curso, e ela estava super empolgada, como eu disse para vocês. Estou aí com o ChatGPT, eu vou fazer a sequência. Eu mandei áudios como ela poderia fazer para apresentar esse livro nosso, que ela fazia uns videozinhos até legais. E ela disse, eu estou com um amigo, inclusive esse amigo está comigo, ele tem muita influência, a gente vai propagar e vai divulgar esse livro. Então, em junho, esse livro foi escrito, e aí ela nem sequer mandou buscar o livro para ela. Estou com o livro aqui e nem sequer mandou buscar o livro para ela, que é justamente Abduzidos. Dá uma olhada aqui, tem o nome Clube dos Autores, aqui ó, logo no começo, aqui abaixo da capa, Clube dos Autores. Tu clica lá, vai justamente para isso aí. Abduzidos. E ela não fez nada, ela não mandou nem buscar, ela não fez propaganda nenhuma. Na última semana nossa agora, foi que eu exigi, né? Porque ela promete muito, como prometeu, gravar a música, presença. Vamos gravar. E nem cantou em nenhum momento, mesmo em rituais de Lúcifer, né? Inclusive, ela quis ser tatuada em Lúcifer e eu disse não. Ajeitei, deixei para lá, porque eu ia notando as fraquezas dessa pessoa. Então, tava lá a história de eu ir com esse sangue e fubá para Lúcifer. Eu falei, amiga, isso não está correto. Onde foi que você viu isso? Ela disse, não, que eu tenho uma prática chamada, sei lá, um Angel Magic. Essas coisas que essas bruxinhas têm. Porque tem aí agora, né, aterramento, reiki, né, bruxinhas Wilk, né, tem toda essa porcaria. E aí ela faz parte de uma coisa dessa e ela disse que viu e o Lúcifer pediu isso, sabe? Assim, como é que isso realiza, né? A pessoa entra em transe e tal. Eu não procurei saber, porque eu achei muito viajão, né? Depois eu vim saber que ela já havia fumado maconha, problema nenhum, né? Bom, pois bem, aí eu falei, olha, ele não gosta de sangue. Porque você vê lá no capítulo 14 de Isaías, no capítulo 28, de Ezequiel, fala que ele seria o querubim ungido de Deus. Então, se eu sou um cara, um neguinho pobre, eu gosto de ouvir música de câmera, né? Eu só gosto de coisa boa, MPB, Elis Regina, Gal Costa, Caetano Veloso, porque é que o Lúcifer vai gostar de barulho, né? De coisa, barulho. E se eu gosto de coisa refinada, né? De um queijinho, de um vinho português, de boas frutas, comer bem, porque é que o Lúcifer está exigindo de mim? E cadê sangue misturado com fubá? Uma porcaria. Na verdade, ela não sabia quem era Lúcifer. E para pactuá-la, eu comecei a fazer uma série de vídeos que está aí, as 7 faces de Lúcifer, ou as 7 faces ocultas de Lúcifer. Você procura aí as 7 faces, eu acho que são as 7 faces. Que ela assistiu 1 ou 2 vídeos, fez algumas perguntas e deixou para lá. E aí eu também comecei a explicar para ela que ela queria modificar o projeto financeiro dela. E aí eu comecei a citar e conversando com ela, filosofia, eu disse, olha, Platão falou isso e tal. Eu citava Platão, Aristóteles, Nietzsche e tudo mais. Ela não conseguia compreender nada do que eu falava grego. E aí eu perguntei, você terminou os estudos? Ah, não. Isso é porque, veja, eu estou vendo que eu estou citando os melhores filósofos. Quando a gente entra na questão da magia, eu citava muito esse livro aqui, ó,
dogma ritual de alta magia, que ela usa lá para enfeitar a mesa dela. Creio que nunca abriu uma página. Esse livro eu estou lendo agora pela 12ª vez. Eu nunca abriu uma página. Quer dizer, a pessoa não conhece nada, não sabe nada e nem está aí, está cagando para conhecer. Né? Então, essa pessoa, ela trabalha com as pessoas assim. Mal ela sabia cobrar pelo trabalho dela. E eu fui exigindo que ela valorizasse aquilo lá. E aí ela foi crescendo e cumpria, né? Porque ela tinha feito um pacto vitalício, quando ela não tinha o valor de pagar. E aí eu disse, olha, você vai fazer, o pacto vai ser assim, você vai fazer esse pacto da abertura e você vai dar 10% de tudo que você ganhar. Ou seja, se você estivesse na igreja, faria isso. Você vai fazer de cada R$ 1, você vai dar 10 centavos. Porque também era uma maneira, né, de eu recuperar o preço do meu pacto, que eram de R$ 2.000. E sim, nos 4 meses que ela ficou, ela conseguiu pagar o pacto. Foi o que eu disse a ela, olha, você conseguiu pagar o pacto. Mas essas conversas com ela, porque se uma pessoa que tem alguma cultura vai conversar com um analfabeto, uma alienada política, que também é, uma pessoa que tem problemas sérios cognitivos, ela não vai entender. Também ela não entendia Exu. Ela não sabia o mínimo de Exu. E eu citei algumas obras para ela, que inclusive eu tenho aqui, posso mostrar depois, em outro vídeo, para não ficar mais longo, que é justamente a obra-prima de Pierre Fatou Verger, que é Orixás. E um livro fantástico, Os Orixás e Seus Mitos, de Reginaldo Prandi. Ele foi mestre e professor da PUC. Não é? E fui citando outros livros para que a pessoa abrisse para entender aquilo lá. Ou seja, para entender mais os orixás, para passar a reverenciar os orixás. Mas eu notava que essa pessoa, ela não tem um tempo porque eu sou muito e filho, bebê e tal, e eu particularmente eu entendo tudo isso. Mas o que eu não entendo, né, é a pessoa querer, como disse assim, não, meu esposo está com problema nos orixás e eu vou ajudá-lo com orixás e tal. Primeiro, o que ela queria fazer era cuidar de casas que lá na cidade dela, eu acho que é São Paulo, no interior de São Paulo, tem muita casa assombrada. E ela queria, o trabalho dela seria trabalhar essas casas mal assombradas. E ela tem isso, nasceu no dia 7, as pessoas que nascem no dia 7, ela tem um chamado muito grande para filmes de terror, mas veja, ela totalmente deturpada em relação à cognição dela, né? Que a cognição só permite ver aquilo que a pessoa quer ver, né? O mundinho dela. Então ela não sabia nada de Dama de Goécia, de Halloween, de Arcontes, né? De tudo que ela cita lá, que pode estar perto de você. Ela não sabia nada e não sabe ainda. Não sabe ainda. Mas ela quer mexer com orixás. Eu falei e falar com casa de terror e conjurar. E nós tivemos diversas brigas. Você tem um bebê de colo. Você não deve fazer isso, Prema-sai. Porque ela foi iniciada com esse nome. Prema-sai Ananda. O nome Prema quer dizer amor puro. Por quê? Pela causa. Porque aqui, se você entra, nós temos uma causa. Nós temos 72 Daimon de Goécia, que a gente reverencia os do Panteão. Os outros nós utilizamos para cura, abertura de caminhos, para área amorosa, afetiva e tudo mais. E funciona. Senão, eu não estava aqui falando para vocês. Mas isso aí é tudo estudado. Nós temos livros a respeito, os 3 livros da filosofia oculta, a obra completa de Eliphas Levi, nós temos que, pelo menos eu conheço 3 das principais obras,
toda que ela trabalha lá, como eu falei, com a fraternidade branca, que não, porque aqui tem Saint-Germain, aqui naquela mesa lá, só que ela não conhece nada da fraternidade branca. Os raios, os detalhes, a coisa não conhece nada. E aí ela diz para você, ó, tem aqui Arconte perto de você, tem Elohim, tem Orixá, tem não sei quem, tem Exu, e vai lá banir. Como é que você bane uma coisa que você não conhece? E o que é que aquele ser está fazendo perto daquela pessoa? Porque um Arconte ou um Elohim não é um chedinho, mas ela bane. Importante é que a pessoa fique boa. É como, eu diria que é igual o que ela faz, é igual um banho de sal grosso. Um banho de sal grosso, todas essas energias malignas saem, mas também saem as energias positivas. Tudo sai de perto de você. Mas sai por algum tempo. Porque eu perguntei a ela, o que você faz com que você bane? Porque, por exemplo, perto dela havia uma pombagira de pobreza. A gente chama de pombagira ambulante, pombagira, tem os nomes dela, né? Que ficou presa aqui, que hoje, no ritual de hoje, aqui da segunda, você está vendo esse vídeo, eu creio que talvez na terça, não sei, mas que hoje a gente vai ter que simplesmente quebrar o contrato dela. Mas vamos ver por quê. Chedinzi, ela não sabe exatamente disso. Então, fez um pacto vitalício, durante 4 meses, começou a ver dinheiro, né? Mas ela pedia sempre que surgisse uma fonte extra para ela completar os ganhos dela. Eu tenho aqui todos os, né, os prints. E aí eu falei, você já tem a fonte, ofereça meu trabalho. Então, gente, o meu trabalho é X mesmo, e para ajudá-la, eu disse, ofereça exatamente por X, sendo que 50% fica para você. Então eu gostaria que os amigos que estão aqui comigo, que vieram através dela, as pessoas, que não pensem que ela mandou porque ela achava eu lindo dos olhos verdes. Ela ganhava 50%. Eu pegava esse 50%, que já é o meu trabalho normal, né? Do valor que é o meu trabalho normal, aliás, e eu estava dividindo com ela, para ajudar ela. Mas ela é uma pessoa altiva. Não tem no cu o que o rato voa, mas é altiva. Ela mandou uns clientes para mim, dentro dessa base, ela ganhando 50%, não é? E dois homens, 2 caras legais, né, porra? Já gosto dos dois. Vou estar com eles até eles conseguirem o que eles querem. E mandou uma mulher completamente mal criada, mal amada, mal azeda, essas mulheres que não fazem sexo. E essa mulher foi má comigo, foi cruel comigo. Cruel no sentido de eu passar 4 noites e 4 dias para fazer o mapa com ela e mandar através da Prema Sai e ela enviar esse trabalho para a cliente e a cliente em 5 minutos ele não presta, entrar em pane, porra, foram 54 páginas. Ela pulou justamente para a página que ela achou que era ruim. E aí eu conversei com essa cliente mal criada, e aí ela marcou para a gente conversar outra tarde, outra noite, e eu estou disponível. E aí ela começou a abrir o mapa do Odu e ela viu que tinha coisas que parecia com ela sim, né? A Silvia é do Odu Oxé. Foi o mapa do Odu que eu fiz, que tem a ver com autoconhecimento. Ela é do Odu Oxé, e esse Odu Oxé corresponde a 5 búzios, são 16 búzios, 5 búzios abertos, né? 11 fechados, e ali é a presença do Oxum. Ela disse que ela não parecia com aquele Odu
Não batia. Porque o Odu nasce com você. Como não bate? Está de acordo com sua data de nascimento. Porque minha vida só é merda. Eu digo, pois é, você utilizou o seu Odu Ori, o Ori, a sua cabeça, para fazer merda. E fomos conversando sobre um monte de merda que ela fez na vida. Quando você vê o Odu, Filipão, Roberto, Kaique, Maria, quando você mandou fazer o seu Odu, que eu vou fazer como se fosse um mapa e enviar para você, eu deixei para essa cliente maligna. Se você tiver algumas dúvidas, qualquer dúvida que tiver no final do texto, vá marcando e depois entre em contato comigo, diga quais foram as dúvidas, que eu faço um vídeo explicando. Eu fui um cara mais cortês possível. Então, essa mulher, como é que eu faço? Como é isso? Aí eu falei, existe um ritual que qualquer pessoa pode fazer, que os africanos fazem, né? Existem 3 rituais, um relacionado com o do Ori, para equilibrar a cabeça, um relacionado com Ifá, que é aprender as contas de Ifá, e se a pessoa está em Oxé, ela pode aprender, dependendo do Odu, porque são 16, são 16 Odus, ou seja, são 16 signos africanos, enquanto no signo ocidental nós temos 12, são 16 signos africanos, e tem Odu que tem mão para búzio. Então a senhora vai aprender Ifá, e depois e também tem um ritual relacionado com o Exu. Como é que eu faço? Olha, isso é uma questão de iniciação. Porque, de fato, é uma questão, gente, de iniciação. Não é uma dica da internet, como você pegar e fazer. Isso eu falei para essa mulher num sábado. Na segunda-feira, ela veio falar comigo. Segunda-feira. E ela disse, a Silvia, né? Eu fui fazer as pazes com o Oxum. Digo, como assim? Segunda-feira. Eu fui no Rio, veja, eu não dei nenhuma orientação a ela, porque eu fui honesto, disse que precisava de iniciação. Eu fui no Rio, e de tudo eu levei 2, dei 2. E eu joguei ali no Rio, fiz as pazes com o Oxum, me ajoelhei, eu sei como chamar ela. A mulher falou assim, e eu fiz as pazes. Então eu disse assim, mas assim, veja, segunda-feira é o dia de Exu. É o dia de você estar consagrado a Exu. O primeiro orixá que dança nos rituais de candomblé é Exu. Depois vem algum e vem os outros. Todo ritual tem que fazer o padê para Exu. Nada acontece dentro de magia sem Exu. E Exu é da segunda-feira, os banhos de banimento, os banhos de tirar encostos, o contreguns. Olha, é por isso que a senhora prejudica o seu Ori. Ela fique sabendo que eu não aceito a orientação sua. Eu só não mandei tomar no cu ela. Era para eu mandar, senhora, ela ter tomado no cu, vai se fuder. Eu só gosto da prima sai. Eu não quero nem príncipe, vai ser. Ela foi totalmente. Eu não estou oferecendo nada. Simplesmente a senhora me procurou para fazer o mapa. E o mapa é justamente isso. Você quer ir para um país que você não sabe, tem um mapa para você aprender a se guiar. Essa mulher foi totalmente grosseira e eu tinha uma consulta, isso foi na segunda-feira, e eu tinha uma consulta de busca para ela na quinta. Mas ela deixou bem claro que não queria orientação nenhuma. E como é que você vai jogar búzio sem orientar? Aí eu entrei em contato com
a Prema Sai. Só que Prema Sai, ela pensa que todo mundo é burro. Ela usa essa configuração, né? E você não sabe se leu ou não. Só que a gente sabe, existe como, viu? Ninguém é burro, não. Eu tenho um TI que trabalha comigo. Eu conheço e tenho um TI. E aí, eu falei, prestei a queixa, disse para ela, ó, eu queria muito que ela dissesse. Primeiro, se ela recebeu a parte dela, a cliente não é dela. A cliente é dela quando está consultando ela. Mas se a cliente está consultando a minha pessoa, a cliente é minha. E a Prima Sai tinha recebido para mandar a cliente, então não tinha nada a ver. Poderia dizer, olha, só estou apontando ele, eu acho que ele é muito bom, mas assim, era bom você, tal, né? Se tiver algum problema, eu não vou ser mediadora. Se o cara é um profissional, lá vai, lá vai. Ela fez que não ouvia. Ela fez que não leu, ela não respondeu. Em 24 horas ela não respondeu. Porque ela é fria emocionalmente. Né? Porque ela tem problema com uma criança lá, o filho, que mora com uma avó, a mãe dela. Eu disse a vocês, radiestesista tem problema com a mãe. Ela tá lá, ajudando você a quebrar os laços afetivos, a não sei o que, mas ela não consegue trabalhar para ela. Mas de que serve se você aprende numerologia cabalística, aprende tarô e não serve para te guiar? E ela deu as costas àquela criança e hoje ela quer explicar, sendo que a criança aprendeu emocionalmente o desprezo, a psicologia fria dela. E a mãe faz a parte da alienação parental. O filho, a mãe dela, né, que está com o filho. E o filho já está aí, um adolescente, e não consegue estruturar a vida e nem vai. E ela não procurou, perturbada, porque a mãe peita ela, não respeita. E eu disse, vamos fazer um trabalho com esses servidores que ela tem lá na mesa, que usa para vocês, mas que não usa para ela. Nada que ela faz ali, ela usa para ela. Nada serve para ela. Então, ela mandou aí 2 rapazes muito bons, muito educados, para minha pessoa. Essa radiestesista, né, que faz propaganda aí no Instagram, que faz propaganda aí, que vocês vão lá. E o rapaz muito bom, como ela recebeu a parte dela, eu fui comprar o material para fazer o dos rapazes. Mas aí tinha esse problema com o Silvio e ela, na quinta-feira eu cheguei, porque tinha discutido com essa mulher, que ela sempre entrava né, eu disse, ó, eu estou muito mal desde aquele problema com uma cliente. Que ela não tinha respondido, a Prema Sai não tinha respondido minhas mensagens, porque é fria emocionalmente. E eu queria que você passasse o pêndulo aí, porque já alguma coisa dá certo, né? Sendo que, como ela, a Prema Sai, a radiestesista, a da mesa radiônica, não tinha visto minhas queixas e nem falou com a cliente, no mapa do boy dela, que ela ia entregar se quisesse, eu fui e disse que eu me sentia ofendido e que não iria jogar para ela. Ela falou, eu não vou jogar para você, porque era um presente, você me tratou mal. Aí a Prema Sai, partiu para cima. Partiu para cima. Não, porque isso na quinta-feira, que tinha um ritual para uma senhora de Exu, que pensava muito em suicídio. Eu ia fazer um trabalho para uma senhora, um negócio sério. E depois, isso na quinta-feira, e depois, para os 2 clientes que ela havia mandado. E aí eu notei, sabe, a malignidade dela, que ela já tinha apresentado nessa questão de prometer
divulgar o livro Calou-se. Nessa outra questão, de dizer a música é massa, um sambinha massa, eu vou gravar e nunca ter cantado, ela nunca ajudou. Eu passei um mês sem poder cantar, falar direito, até nos rituais. Meu passarinho não estava por perto e ela não cantou. Ela que eu encontrava falando de maludinho, com aqueles calhos, as coisas lá, aquele chapéuzinho ali de Zé Pilintra. Ela só sabe cantar. Isso é uma apropriação indébita, né? Eu estou no meu lugar de fala porque eu sou negro. Em falar dos orixás, eu sou negro. Eu estudo. Eu fiz certos procedimentos iniciáticos. Eu fiz ebó-ebori. Então, eu estou no meu lugar de fala. Ela é uma curiosa que ganha dinheiro de vocês inventando as coisas. E aí, ela veio tomar as dores da tal da Silvia, dessa malcriada. Porque você foi deselegante. Não, não fui deselegante. Primeiro, ela me agrediu e eu falei com você. Para você falar com ela, para baixar o tom, para a gente poder conversar. A mulher parece Donald Trump. Eu quero que esse julgamento acabe agora. Eita, Lula que tem negro. Porque eu perguntaria, alguém já mandou você tomar no cu hoje? Ou fosse presidente da República? Já mandou? Né? Porque são três poderes, legislativo, judiciário, né? E o outro, né? Executivo. Então, são três poderes, nenhum se mete no outro. Lula não pode chegar lá no judiciário e vamos acabar. Isso não existe. Os caras são profissionais. Alexandre de Moraes tem livro escrito, ganhou o prêmio Jabuti ultimamente. Ele sabe o que está fazendo. Então, a Premaçai veio. Você foi deselegante, você veio chutando a porta. Isso eu já perturbado e precisando fazer os rituais. Esse menino, a mesa radiônica aí, ela perturbou o tempo todo que ela pôde. Eu precisando dar ajuda, porque tinha os dois clientes dela, e ela perturbou. O que ela queria era que os rapazes pagaram, eu ia fazer o ritual, e ela queria eu desequilibrado para não fazer o ritual dos rapazes. Ela já tendo recebido, os rapazes já tendo pago. Eu cheguei até a falar com Deus, mas depois, no final, eu fiz um grupo, mas eu estava muito mal, por conta da pressão alta que ela sabe. Tomei sublingual e fiquei sentindo dores. Tomei na bunda um bezetacil. Imagine vocês, para fazer um ritual, porque ela estava lá me desequilibrando. Enquanto, veja a malícia, veja a pequenez desse ser, dessa barra de ouro que não era ouro, era bijuteria. Enquanto eu estava lá, gente, fazendo o ritual das pessoas, um ritual imenso, porque tinha várias pessoas participando, ali primeiro orixás, depois orobas, aí no grupo eu coloquei ela, a sacerdotisa, e os dois rapazes e a mulher que precisava do ritual. Ela foi lá na sacerdotisa, deu boa noite, sendo que a Premaçai está comigo, né, a radiestesista, há 4 meses. A sacerdotisa está comigo há 7 anos. Veja a diferença. E nos 4 meses, a Premaçai nunca deu um bom dia, boa noite para o passarinho. Pois ela foi lá, aproveitou, foi lá em Passarinho, durante o ritual, e tentou, veja vocês, colocar a minha sacerdotisa contra mim, porque eu sempre dizia para essa Premaçai que ela não tem apoio nenhum, né? Não tem apoio nenhum. De nada, de ninguém, ninguém respeita, né?
O esposo dela é gente muito boa, claramente, mas a questão de respeito, né? Eu poderia citar várias coisas. Que respeito você conquista, né? Ou você conquista ou você impõe, né? Mas tem pessoas que nem sabem conquistar nem impor, e é o lado dela. Ela foi lá, gente, perturbar a mente da minha sacerdotisa, que deu uma resposta seca a ela. Não tem coisa mais linda do que ver meu passarinho cantando. E não tem coisa mais linda do que ver a força da mulher que ela é. Ela deu uma resposta à altura, né? Fiz o ritual dos rapazes e no outro dia ela entrou em contato, disse: Não, eu estou rejeitando sua mentoria, obrigado pelas trocas, lá vai e tal. Mas no domingo meu passarinho veio aqui, eu entrei em contato e disse: E aí, tem como, com a Premassai, né? Tem como a gente reverter, voltar? Ela disse: Não, de forma nenhuma. A Premassai, aqui vocês consultar aí para a mesa de radiestesia radiônica. Não que Orobas veio até mim. Baal, como assim? Veja o perigo, gente, olha. Não, não chamei não. Como assim? Na mesa radiônica, você está trabalhando com Diamond Goécia, porque nem servidores você conhece. Você não conhece os servidores que você está mandando para as pessoas. Você não tem um livro, você não estudou, você não conhece. E você também não sabe ouvir, não conhece. Você está conjurando Diamond Goécia com um bebê dentro de casa. Não, não conjurei não, eles vieram até mim. Como assim? Nos búzios. Esses búzios, esses 4 búzios que eu jogo ali, que vocês viram, eu jogo com 16, 22 e 4. Esse 4 búzios eu tinha ensinado a ela semana passada, porque ela se sentia insegura de perguntar a Exu, né, se eu tinha aceitado ou não lá com o pêndulozinho. Então eu ensinei a caída de 4 búzios, que no caso dela só serve para Exu. Porque é a única coisa que ela conhece, né? Que estava aprendendo, né? É Exu. Exu consegue ser amigo de quem ajuda ele. Mas Orobas precisa de uma conjuração, precisa de presentes. E o interessante é o ritual de cada daimon. E eu disse isso a ela, para eu conjurar, eu começo na noite anterior. Veja, ela estava lá, depois do ritual, ela jogou lá, sem conjuração nenhuma. Os daimons foram até ela. Veja aí, gente, que prepotência. E disseram, e Orobas, que vem, que a gente trai para juntar pessoas, para trazer inimigos de volta, para facilitar a vida com os amigos. Foi lá, nos bus dela, para separar eu dela. Não, Orobas veio para fazer o corte. Mentirosa, charlatã, enganadora, impostora, mentirosa. E disse que não podia ter mais. Na verdade, gente, foi que ela começou a ver dinheiro. E aí, como ela mandava 10%, e ela resolveu que em vez de sair de Chiqueira, alugar outra casa, que ela dizia que era Chiqueira a casa dela, resolveu reformar. Então ela precisa de todo o dinheiro, não vai mais ficar mandando 10%, né? Que foi uma coisa que eu encontrei, uma maneira de encontrar de eu receber, como eu disse a vocês, o dinheiro do papo. Porque ela não tinha condição, tinha que dar um jeito dela pagar aquilo lá. E sim, nesses 4 meses, ou quase 5 meses, ela pagou sim, pagou nessa base, né? Não deu nada de especial, não fez nada, ela só pagou o pato mesmo, mas nada, né? E ela já se acha, ela que não sabe nem do que ela está fazendo ali na mesa, porque os gráficos, encosto, Halloween, encantados, ela não estuda, porque encantados você tem que ler Luiz da Câmara Cascudo para conhecer, né? Na Quinta Pai Pereira, Saci Pererê, Curupira, essas coisas que acontecem dentro dos matos, que são os encantados, você tem que estudar. Eu estudo
o manual, né, do Dicionário de Folclore Brasileiro, do Luiz da Câmara Cascudo, para entender isso aí, né? Para entender os arcontes, eu estudo o Pis Sofia, né, os Evangelhos Apócrifos de João e outros, que é ali que fala dos arcontes, né? Para entender o Elohim, eu fiz teologia, eu fiz um tempo de teologia, estudei sobre, né? Então, assim, gente, vocês estão com uma charlatã. Agora eu entendo porque ela cobrava uma miséria pelo trabalho dela da mesa radiônica, porque só vale aquela miséria, ok? E aqui eu termino, não falei nem dos orixás, contei mais uma história pessoal, mas eu volto. E tem vários vídeos aqui, eu vou deixar também. Tem vários vídeos sobre orixás, eu vou deixar aqui na relação, para que vocês possam clicar e ver, né? Tá bom, gente? Obrigado. Eita!